Olá, estudantes! Nessa sétima quinzena, nós vamos estudar a relação de sentido entre as palavras. Vamos estudar um pouquinho sobre sinônimos, antônimos e também sobre homônimos e parônimos. Então, palavras sinônimas. O que são sinônimos? Vocês já estudaram isso algumas vezes. Então, os sinônimos e os antônimos designam palavras que podem ser substantivos, adjetivos, verbos, complementos, que, segundo seu significado, podem ser semelhantes, que são sinônimos, e também podem ser opostos, ao contrário, que são os antônimos. Então, palavras sinônimas. São sinônimas as palavras que têm significado equivalente ou semelhante. São aquelas palavras que são escritas e faladas totalmente diferente, mas o significado delas são equivalentes ou são semelhantes. Não há sinônimos perfeitos e é preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. O contexto, a situação em que está sendo falada essa palavra. Vamos ver esses exemplos de palavras sinônimas. Fiel, leal. Oferecer, dar, dedicar. Oferta, dádiva, donativo. Tristeza, melancolia. Alegre, satisfeito, contente. Alto, elevado. Belo, bonito, lindo. Construir, edificar. E assim nós temos várias outras palavras com seus sinônimos. Por exemplo, alegria e felicidade, ancião e idoso, brado e grito, calmo e tranquilo, carinho e afeto, casa e lar, saboroso e delicioso, longe e distante, encontrar e achar, gostar e estimar, e assim por diante. Temos várias palavras que são sinônimas, que têm os significados semelhantes. Agora vamos ver um pouquinho sobre palavras antônimas. São antônimas as palavras que se opõem pelo seu significado, que têm um significado contrário. Vamos ver esses exemplos. Alto, baixo. Amor, ódio. Construir, destruir. Dar, tirar. Fiel, infiel. Leal, desleal. Perto, longe. Riqueza, pobreza. E como sinônimos, as palavras antônimas também têm várias palavras. Por exemplo, aberto e fechado, amor e ódio, ativo e inativo, bem-dizer e maldizer, bonito e feio, escuro e claro, forte e fraco, gordo e magro, quente e frio, rápido e lento, e outros exemplos de palavras antônimas que vocês vão encontrar também na apostila que estará no aplicativo. Nós já falamos sobre contexto e situação. O que é o contexto? O que é a situação? Então, só o contexto ajuda a definir o exato significado das palavras. Então, o contexto é a situação em que se encontram as pessoas que estão conversando ou as frases que estão sendo lidas. Vamos ver esse exemplo. A palavra fogo. Essa expressão não significa a mesma coisa diante de um prédio em chamas e dentro de um campo de tiro. Se um prédio está em chamas, ele está pegando fogo. Então, fogo é o sinônimo de chamas. Agora, dentro de um campo de tiro, onde um soldado está treinando, quando ele usa a arma para dar um tiro e diz fogo, não é o fogo, não é chamas. Então, dependendo dessa situação, a palavra fogo pode ter significados diferentes. A palavra fiel. Vamos para esse outro exemplo. Temos 3 exemplos aqui. Bentinho acreditava não ter uma esposa fiel. Então, aqui a palavra fiel vem de fidelidade, estava falando de fidelidade. O segundo exemplo. É muito importante jogarmos com o apoio da fiel, disse Ronaldo. Aqui já não tem nada a ver com fidelidade. É a fiel
é o nome que a torcida do Corinthians recebe. A terceira frase. O pastor elogiou a perseverança do fiel. Aqui já é o terceiro exemplo da palavra fiel, que são as pessoas que seguem uma determinada igreja. Essa pessoa também é chamada de fiel. Então, cada situação, a palavra fiel teve um significado diferente. Agora também nós vamos falar um pouquinho sobre homônimas. O que vem a ser a palavra homônima? Homo significa igual. Então, homônima são as palavras que apresentam a mesma grafia e a mesma pronúncia, mas diferente significado. Quer dizer, eles são escritas iguais, são pronunciadas iguais, mas o significado delas são completamente diferentes. Vamos ver esses exemplos. O Vale de Santarém é lindo. Quanto vale o preço da amizade? Então, na primeira frase, o Vale de Santarém está se referindo a um vale que fica entre as montanhas. Lá em geografia vocês estudam isso. O segundo, quanto vale o preço da amizade? Vem de valor, do verbo valer. Qual é o valor do preço? Qual é o preço da amizade? Esses outros exemplos. O rio corria manso, às vezes rio com gosto. Na primeira frase, o rio são as águas do rio que corriam mansas. Na segunda, às vezes rio com gosto, vem do verbo rir. Eu rio. Vamos ver outros exemplos de palavras homônimas. Amo, do verbo amar, e amo, que é o Senhor. Temos a palavra caia, a palavra canto, do verbo cantar, eu canto, e canto, que pode ser o canto da sala, o canto do quarto. A palavra lente pode significar professor, e a palavra lente também é o vidro, a lente do óculos, por exemplo. Livro, do verbo livrar, e livro, o nome do livro que vocês usam para estudar. E assim temos esses outros exemplos aí também. Olha outros exemplos de palavras, das palavras homófonas. Aqui nós temos palavras que têm a mesma pronúncia, mas que são escritas e têm significados diferentes. Alguma coisa da escrita é diferente. Vamos ver aqui esses exemplos. O teu conselho foi útil. Depois, pertence ao Conselho de Lisboa. Vocês observaram que essas duas palavras, conselho, elas são faladas iguais. Conselho, conselho. Mas tem uma diferença na escrita. A primeira foi escrita com S e a segunda foi escrita com C. Então, isso muda o significado. Então, o primeiro, conselho. Conselho que os pais dão para a gente, que é um aviso, uma opinião. Ou pode ser o conselho de classe também. Ele é escrito com S. Já o conselho escrito com C, ele é muito utilizado lá em Portugal, que é um conjunto de pessoas que representam o distrito onde elas moram, lá na prefeitura. Aqui no Brasil não é muito utilizada essa palavra, mas elas são exemplos de palavras homófonas. Olha o outro exemplo. Ele estava sem dinheiro. Dele 100 escudos, ou 100 reais, ou 100 dólares. Então, a primeira palavra foi escrita com S e a segunda foi escrita com C. Então, 100, dinheiro, quer dizer, ele não tinha dinheiro nenhum. E o outro 100 é o número. Pode ser 100 reais, 100 dólares, ou 100 vezes, que se refere ao número. Olha outros exemplos aqui. O A com crase e o A com H. O acento com C e acento com 2 S's. O acento com C é o acento gráfico que colocamos nas palavras, o acento agudo e o acento circunflexo. Já o acento com 2 S's é o lugar onde nós nos sentamos. Sentar é com S, então o acento também é com 2 S's. Aço com C cedilha e aço com 2 S's. O aço é aquele material
que é usado muito em construções, e o aço com 2 S do verbo assar. Olha essa palavra diferente. Assolar com C e assolar com 2 S. Assolar com C e cedilha é provocar, irritar, estumar um cachorro. E assolar com 2 S é devastar, destruir. Por exemplo, aquela cidade foi assolada pela enchente. Ela foi devastada pela enchente. E ela foi escrita com 2 S. Apressar com 2 S e apressar com cedilha. O apressar com 2 S vem de pressa. Você está apressando uma pessoa para ela andar rápido. E o apressar com cedilha vem de preço. Você vai apressar a roupa que você vai comprar. Cela com cedilha, com C e cela com S. Censo com C e censo com S. Servo com C e servo com S. Cheque com CH e cheque com X. Concerto com C, concerto com S. O cozer com S, o cozer com Z. Vocês estão observando que elas têm as mesmas pronúncias, mas estão escritas com um pouquinho de diferença. Por exemplo, a palavra cozer com S é a mesma coisa que costurar. E cozer com Z é a mesma coisa que cozinhar. O concerto com C é fazer um concerto musical, uma apresentação. Já o concerto com S é consertar aquilo que está quebrado. Tudo que tiver quebrado, você vai fazer um concerto com S. O cheque com CH é o cheque de valores, que tem dinheiro. Já o cheque com o X, do jogo de xadrez, você vai fazer um checkmate. Todas essas palavras estão também na apostila que você vai poder estudar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Parônimos são palavras que, tendo significado diferente, se aproximam fônica e graficamente. Essas palavras parônimas, o próprio nome já diz, elas são parecidas. Elas são escritas parecidas. Elas têm alguma coisa diferente, tanto na escrita quanto na pronúncia. Vamos ver esses exemplos. Fez-me um cumprimento, com a letra U. A sala tem 3 metros de comprimento. Então, olha a diferença. Cumprimento com a letra U e comprimento com a letra O. Então, cumprimento vem do verbo cumprimentar. Vamos dar as mãos e vamos nos cumprimentar, dar bom dia, boa tarde. Agora, comprimento com a letra O é medir. Você vai medir a sala, quantos metros ela tem de comprimento. Agora, os outros exemplos. A discrição é a qualidade de ser discreto. Ele fez-me a descrição de toda a viagem. Então, discrição com I e descrição com I. Elas são bem parecidas, mas a gente tem que tomar cuidado porque o significado é diferente. Então, discrição com I é a qualidade da pessoa que é discreta, né? Não gosta de se aparecer. Então, é discrição. Já a palavra descrição com E é você descrever, vem do verbo descrever. Você contar com detalhes o que aconteceu. Nós até fazemos a redação chamada redação descritiva, né? Que você vai descrever, você vai contar tudo o que aconteceu. Então, essas são palavras parônimas, são parecidas. Vamos ver mais alguns exemplos de palavras parônimas. Acender, que é colocar fogo. Acender com um S a mais, que é subir, elevar. Soar, que é produzir som. Então, o sino, ele soa, ele produz som. Já suar com U é produzir suor. Então, a pessoa sua com U. Tem diferença aí. A palavra peão com E é o domador de cavalos. Já a palavra peão com I é o brinquedo, que todos vocês conhecem. A palavra cavaleiro
é quem anda a cavalo. Já a palavra cavalheiro, com LH, é aquele homem gentil, educado. A palavra docente, que é relativa aos professores. O corpo docente da escola são os professores. A palavra discente é relativo a alunos. Então, o corpo discente da escola são os alunos. A palavra recrear, com E, fazer recreação, fazer brincadeiras. Lembra do recreio. Então, recrear com E, fazer brincadeiras. Agora, recriar com I é criar novamente. Você vai criar um desenho, não ficou bom, você vai recriar com I. Então, esses são alguns exemplos de palavras parônimas, que elas são parecidas, mas elas têm uma diferença na escrita e o significado também é totalmente diferente. Então, essa aula nós falamos um pouquinho sobre sinônimos, sobre antônimos, aprendemos um pouquinho sobre as palavras homônimas e as palavras parônimas. Todo esse conteúdo tem na apostila, que também está lá na plataforma. Vocês podem assistir novamente a esse vídeo, pesquisar na apostila para fazer as atividades que estão na plataforma.